Como o divino manifesta milagres sobrenaturais enquanto você dorme em sua presença. Nos recantos tranquilos de uma pequena cidade do interior do Brasil, Ana, uma mulher de fé fervorosa, confiava que o Senhor a protegia a cada passo. Conhecida como a intercessora do povo, suas preces cheias de amor reverberavam pelo ar como perfume fresco no início da manhã. Entre os rostos infantis que iluminavam sua sala de aula, Lucas, seu filho de 8 anos, era a luz da sua vida. Porém, uma noite, o que deveria ser um sono tranquilo se transformou em um pesadelo. Lucas começou a apresentar sintomas alarmantes, febre alta, respiração ofegante e um olhar perdido. Ana sentiu seu coração se despedaçar, mas sua fé a guiou. A equipe médica, com rostos graves, confirmou que a situação de Lucas era crítica. Sem saber o que fazer, ela buscou consolo entre os fiéis na igreja. Ao entrar, a luz das velas dançava suavemente, criando sombras que pareciam flertes de esperanças. Ali, vozes se uniram em um clamor poderoso, e Ana, com lágrimas rolando pelo rosto, ergueu suas mãos aos céus. Sentia a presença do santo padroeiro São José envolto em um manto sagrado, e as palavras estavam se formando em seu coração como um hino divino que ecoava nos céus. "Senhor, eu creio nos teus milagres", exclamou, e nesse momento uma calma inexplicável a envolveu. Era como se a própria energia de Deus tocasse sua alma. Ana decidiu compartilhar sua experiência. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar." Enquanto as orações ecoavam, Ana respirava fundo. Sentiu-se invadida por uma onda de gratidão, reconhecendo que Deus estava trabalhando mesmo quando tudo parecia sombrio. A força da fé de milhares de corações se uniu à sua, expandindo-se como um incêndio no meio da floresta, iluminando a escuridão ao redor. Todos clamavam pela cura de Lucas. As orações se entrelaçavam como uma sinfonia celestial. Então, em um ato surpreendente, os médicos relataram mudanças notáveis no estado de Lucas. "Ele está reagindo, não sabemos explicar, mas a melhora é real." A notícia espalhou uma alegria que ultrapassava limites. A igreja explodiu em louvores e os rostos se iluminavam com esperança renovada. Ana, abraçada pela comunidade, sentiu que a cura de Lucas não era apenas um milagre, mas um testemunho poderoso de que, mesmo enquanto dormimos, Deus opera maravilhas. Mas a jornada de fé estava apenas começando. Enquanto a emoção preenchia o coração de Ana, uma pergunta ressoava: o que mais Deus poderia fazer por eles? Havia mais milagres? À frente para descobrir enquanto permaneciam unidos na presença do Senhor. Enquanto os dias se passavam, Ana sentia uma transformação não apenas em Lucas, mas também dentro de si. Cada amanhecer se tornava uma nova oportunidade para testemunhar a bondade de Deus. A alegria que antes pulsava na igreja, agora parecia fluir como um rio intenso, atravessando as casas e corações da pequena comunidade. A cada missa, o coro dos fiéis ecoava em uníssono, fazendo o céu parecer mais próximo, como se cada nota fosse uma prece que subia em direção ao trono celestial. Lucas, após dias de recuperação, reencontrava alegria em sua inocente risada, e Ana sentia seu espírito repleto de gratidão. Ela o observava correr pelo quintal e lembrava-se de como, nos momentos difíceis, havia sentido a presença do Senhor com tanta força. Mas, mesmo assim, uma inquietança começava a tomar espaço em seu coração. "Senhor, qual é o propósito desse milagre em nossas vidas?" Às vezes, as perguntas mais profundas surgem na calmaria após a tempestade. Foi em uma manhã ensolarada que Ana decidiu subir ao monte próximo à cidade para buscar clareza. Ela sabia que ali, em meio à natureza, conseguiria ouvir a voz de Deus com mais nitidez. A caminhada até o cume era tranquila, mas cheia de reflexões. O que devo fazer agora? Como usar essa experiência de vitória e fé para orientar outros?
As folhas das árvores sussurravam respostas, e o vento fresco parecia embalar suas dúvidas. Quando chegou ao topo, a vista se abriu diante dela como uma tela pintada pelo Criador. Em sua mente, imagens de vida sendo tocadas, de pessoas encontrando esperança, começaram a formar um quadro magnífico. Ana se ajoelhou, deixando que as lágrimas escorressem sobre suas bochechas enquanto entregava suas preocupações ao Senhor. Use-me, Senhor, deixe-me ser um farol de luz para aqueles que ainda estão em trevas. A resposta não veio na forma de palavras audíveis, mas Ana sentiu uma onda de paz se espalhar por seu corpo. Era como se Deus dissesse que seu testemunho e seu amor poderiam mudar vidas, assim como a fé dela havia transformado a sua. De repente, a ideia de um grupo de apoio surgiu em sua mente. Um lugar onde as pessoas podem compartilhar suas lutas e conhecer o amor de Deus. Isso pode ser um milagre em ação também. Quando Ana desceu do monte, uma determinação ardente havia tomado conta dela. Ela não apenas queria ser a intercessora, mas também uma líder, levando outros a experimentar a presença do Senhor. Ao chegar em casa, Ana já tinha um novo plano: reunir pessoas para orar e compartilhar seus testemunhos, criando uma corrente de fé que se espalhasse pela cidade. Nos dias seguintes, os encontros começaram, e a pequena sala do grupo se encheu de amor e histórias inspiradoras. Cada testemunho era como uma pedra preciosa, e Ana se sentia mais viva do que nunca. Mas em meio às alegrias, uma sombra de preocupação começava a pairar. O que aconteceria quando o grupo atraísse aqueles que duvidavam? Estariam prontos para enfrentar os desafios de uma fé crescente? E assim, à medida que o grupo crescia, Ana percebeu que não era só sobre curar, mas também sobre enfrentar as batalhas que vinham junto com a fé. Ela não sabia o que estava por vir, mas sentia que Deus estava preparando algo ainda maior, algo além da compreensão humana. A pergunta agora ecoava em sua mente: como cada um deles se prepararia para o novo despertar? O que mais Deus queria revelar nos dias que estavam por vir? Os encontros do grupo se tornaram um verdadeiro refúgio. Ana sentia a presença do Senhor entre eles a cada oração, a cada confissão. Os rostos, antes carregados de tristeza e desilusão, agora reluziam esperança e alegria. As cadeiras, um espaço simples, se transformavam em um altar onde as almas se encontravam e eram renovadas. Um dia, entre as histórias compartilhadas, Maria, uma senhora da comunidade, levantou-se com os olhos cheios de emoção. «Ana, eu tenho um segredo», começou ela, a voz tremendo. O ambiente silenciou e a expectativa pairou. Eu não sou a mesma de antes. Estava perdida na escuridão e temendo pela minha vida. Mas ao ouvir o testemunho de vocês, algo dentro de mim mudou. As lágrimas de Maria encontraram companhia nas de Ana. Naquele momento, Ana sentiu o calor da confirmação divina. Cada lágrima era uma história sendo reescrita, e cada história se tornava um testemunho do amor inabalável de Deus. Contudo, um novo dilema surgia. O que aconteceria com aqueles que, como Maria, se levantassem, mas ainda tremessem de medo? Naquela noite, às portas de um novo encontro, Ana não conseguia dormir. A inquietação voltara. Havia queixas e dúvidas pairando sobre o grupo que eles ainda não tinham enfrentado. Seriam fortes o suficientes para suportar a crítica do mundo exterior? A palavra de Jesus ressoava em seu coração. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ela decidiu que, mesmo na incerteza, era hora de preparar o grupo para o enfrentamento. Ao amanhecer, subiu ao monte novamente, ao lugar onde tudo havia começado. Ao orar, Ana lembrou-se de pessoas como ela, que ainda estavam na escuridão. Senhor, como posso guiá-los? Como os fortalecer para que não sucumbam frente à dúvida? Naquele instante, a resposta veio como um raio de luz entre as folhas. Fechando os olhos, Ana percebeu que a força que vinha do testemunho e da comunhão tinha em si o poder de sustentar a fé. Era o amor compartilhado, a empatia genuína que criaria uma barricada inquebrável contra as dúvidas e as vozes críticas. Retornando, Ana compartilhou sua revelação com o grupo. Devemos nos preparar para os desafios,
Precisamos nos unir ainda mais e nos apoiar mutuamente. Acreditar uns nos outros é acreditar em Deus, que usa a nossa fraqueza para mostrar sua força, exclamou, sentindo a energia palpável na sala. As vozes ecoaram em um amém coletivo, mas a luta interna de Ana não cessou. Nas semanas seguintes, cada encontro se tornava mais profundo, mais intenso. Mas surgiam desafios. Certa noite, uma discussão acalorada tomou conta do grupo quando um membro começou a questionar o poder de Deus, expurgando sombras de dúvida entre os que haviam acabado de brilhar com a luz da fé. O que parecia um pequeno desvio na conversa se transformou em uma tempestade emocional. Ana permaneceu em pé, observando os rostos que agora carregavam mais perguntas do que respostas. Aquele era o momento de mostrar que a fé verdadeira não é a ausência de dúvida, mas a coragem de caminhar com ela. Queridos, é normal duvidar, mas o que não podemos fazer é permitir que as dúvidas nos separem do amor de Deus, disse ela, a voz firme e doce ao mesmo tempo. Mas, enquanto proferia aquelas palavras, uma culpa profunda se alojava em seu coração. E se eu não conseguir conduzi-los da maneira certa? A pergunta ainda pairava em sua mente. Como eles poderiam todos resistir às provações que estavam por vir? O que mais Deus queria fazer ao derramar sua graça sobre o grupo? Ana sentiu que o verdadeiro desafio estava apenas começando. As semanas seguiram-se, repletas de fervor e, ao mesmo tempo, de incertezas. O grupo de Ana crescendo em número, mas as interrogações que dominaram a última reunião ainda pairavam no ar, como nuvens escuras que ameaçam a luz do dia. Cada encontro parecia mais um teste, um intento de reafirmar a fé dentro de um mar de dúvidas. Naquela noite, a brisa fresca balançava as cortinas da pequena sala onde se reuniam. A luz das velas dançava, refletindo um ambiente de acolhimento e segurança. Ana olhou ao redor, observando os rostos que agora se tornaram tão familiares, amigas e amigos que encontraram um lar entre as palavras do Senhor. Mas a ansiedade ainda a consumia. Durante a oração inicial, Ana sentiu a necessidade de abrir seu coração. Meus amados, começou, eu também sou fraca. As dúvidas vêm a mim como sombras na noite. Há dias em que sinto que tudo isso é só um sonho. Uma onda de murmúrios baixos ecoou entre os presentes, expressando a vulnerabilidade compartilhada. Ana respirou fundo e continuou, a voz mais confiante. Mas o nosso Senhor nunca nos abandona. Mesmo quando dormimos, Ele está trabalhando, trazendo milagres em nosso favor. Olhos se iluminaram com essas palavras, provocando reações de concordância e até algumas palmas suaves. Roberto, um dos novos membros, interrompeu com um olhar sério. Ana, o que significa acreditar nos milagres enquanto lutamos contra a dúvida? Como podemos ter certeza de que Deus está conosco? As palavras dele foram como um eco das inseguranças que muitas mentes guardavam. Ana hesitou por um momento, mas uma paz começou a se instalar em seu coração. Sem se importar com as incertezas que se aglomeravam, ela se lembrou da história do rapaz que fora curado, do mar que se abriu. Roberto, a certeza não é sobre não duvidar, mas sobre confiar. Que Deus é maior. Ele opera mesmo quando não vemos, mesmo quando estamos adormecidos. As almas ao seu redor começaram a se aquecer novamente. Ana viu lágrimas nos olhos de Maria, enquanto um sorriso de fé surgia nos lábios dos outros. Era como se de repente os problemas fossem mais leves e as sombras menos ameaçadoras. Precisamos nos lembrar das promessas de Deus, da sua fidelidade, mesmo nos momentos de dor e incerteza. Ela continuou, a fervura espiritual aumentando à medida que mais membros começaram a compartilhar suas próprias histórias de superação. O grupo estava aquecido e as vozes começaram a se entrelaçar em testemunhos sobre as pequenas e grandes intervenções que haviam experimentado. Ana escutou cada história como um feixe de luz quebrando os grilhões do medo. Mesmo quando Ezequiel revelou sua frustração em ter orado sem resposta, Ana sentiu seu coração pulsar por ele. Mais uma vez, o Senhor estava os moldando, usando suas lutas para unirem-se em comunhão. Por fim, Ana lançou um desafio. Vamos nos comprometer em buscá-lo juntos. Em meio às dúvidas e questionamentos, que possamos encontrar unidade em oração.
Não podemos permitir que as incertezas nos afastem de Deus. Precisamos uns dos outros, como um corpo em Cristo. Os membros concordaram em uníssono e a atmosfera estava carregada de um espírito renovado. Contudo, um sentimento de urgência pairava no coração de Ana. E se precisassem de mais do que palavras para enfrentar a tempestade? O que Deus ainda estava prestes a enviar como resposta às suas intercessões? Ela já sentia que algo estava prestes a acontecer. Naquela mesma noite, enquanto o grupo se separava, um novo pensamento invadiu sua mente. O que Deus faria a partir de agora? Uma certeza começou a surgir nas profundezas de sua alma. A hora da intervenção divina se aproximava e milagres sobrenaturais estariam à sua porta. Ana não conseguiu descansar aquela noite. Os pensamentos fervilhavam em sua mente como folhas ao vento. Enquanto tentava dormir, as palavras que proferiram na reunião ressoavam em seu coração. A hora da intervenção divina se aproximava. Seria realmente aquilo um sinal de que algo especial estava por vir? Na manhã seguinte, ela se levantou com o sol, determinada a se preparar para o que estava por vir. O céu azul parecia promissor e a luz do dia refletia uma nova esperança. Com cada passo, Ana buscava se conectar com o Senhor, orando enquanto arrumava a casa para mais um encontro. A expectativa crescia não só em seu coração, mas também nas conversas dos membros do grupo. Ezequiel mencionou a intenção de trazer um amigo que estava em uma situação difícil. Ele precisa tanto de cura, confessou, seus olhos brilhando com a mesma luz da fé que estava iluminando Ana. Aquela contagem regressiva para o encontro na sexta-feira tornava-se cada vez mais intensa. Os dias seguintes foram uma mistura de preparos e orações coletivas, uma jornada de busca ardente. Maria, por sua vez, decidiu testemunhar sobre uma experiência pessoal que a havia tocado profundamente. Quando se aproximou de Ana, ela parecia emocionada. Ana, eu gosto de acreditar que Deus tem um propósito para cada um de nós. Eu passei por uma fase sombria, mas Ele trouxe a luz de volta à minha vida. Quero que todos saibam disso. Seu olhar refletia a plenitude da esperança. Na reunião, aquele testemunho foi um bálsamo. A partilha de Maria inspirou outros a falarem sobre suas próprias jornadas, celebrando pequenas vitórias, a alegria em uma nova alvenare e a saúde restaurada. As falas se entrelaçaram em um cântico de louvor, e cada palavra parecia tocar o céu, ecoando bênçãos nas aranhas de suas almas. No entanto, o clima de fé logo se misturou com nervosismo quando o grupo relembrou Roberto. Ele não estava presente e a ansiedade começou a crescer. Onde estará ele? Questionou Ana, enquanto tentava esconder uma velha insegurança. A dúvida, que tão bem conhecia, ao tocar seu espírito, trazia também respostas. Senhor, restaura a vida de Roberto e traga-o de volta até nós. Durante a oração, Ana sentiu uma presença forte, como se algo estivesse se movendo no ambiente. Aquela força parecia prometer que Deus estava se preparando para uma grande obra. Ao final, Ana se sentiu leve. A urgência de buscar e se revelar a Deus havia se transformado em um desejo ardente de comunhão, e não mais em medo. E foi naquele momento, enquanto os membros do grupo estavam de mãos dadas, que a porta da sala se abriu lentamente. Um rosto conhecido apareceu, moldado por um semblante de profunda reflexão. Era Roberto, seu olhar cheio de firmeza. Ele havia estado perdido na dúvida, mas agora estava ali, como um testemunho vivo da ajuda divina. Desculpem a ausência, mas hoje decidi me render. O grupo explodiu em alegria. As lágrimas de gratidão escorriam pelo rosto de Ana. Ele estava ali. Deus havia respondido às intercessões, mostrando que não apenas operava no silêncio, mas também operava através das súplicas e da união da comunidade. Naquele instante de celebração, Ana não podia deixar de sentir que era apenas o começo. A presença do Senhor definitivamente havia se estabelecido naquele lugar. Mas, ao mesmo tempo, uma pergunta persistia em seu coração. Quais seriam os próximos passos do Senhor? O que mais ele está prestes a revelar? A expectativa era palpável. Ela respirou fundo, sentindo que estava prestes a embarcar em uma jornada que transcendia a compreensão. O momento de transformação e a manifestação divina poderiam estar mais próximos do que imaginava. A reunião daquela noite era marcada por uma energia quase palpável.
Ana e o grupo estavam juntos e seus rostos brilhavam com um misto de expectativa e reverência. Mensagens de esperança circulavam entre eles como um sopro divino, aquecendo o coração de cada um. A presença de Roberto, agora parte ativa da comunhão, trouxe um novo sopro à atmosfera, como se cada um deles estivessem prestes a ser lançado a uma nova fase da jornada espiritual. Enquanto a noite se aprofundava, a fé se transformava em adoração, e eles decidiram fazer algo diferente. Maria, com sua voz suave, sugeriu: "Vamos fazer uma oração em conjunto, pedindo que Deus nos revele os planos que Ele tem para nós." As mãos se uniram novamente e os olhos foram fechados com a determinação de descobrir o propósito divino. As palavras começaram a fluir. "Senhor, nós te buscamos. Queremos saber como podemos ser instrumentos de sua obra, como podemos tocar a vida de outros." Cada breve invocação era como uma flecha disparada aos céus, buscando resposta. Ana sentia cada pulso de fé e esperança crescendo à medida que o grupo orava. Era um momento que parecia transcender o tempo, como se o próprio céu estivesse ouvindo. Ela podia visualizar os milagres que haviam testemunhado, as curas e libertações que ali ocorreram. Apesar de um estado de serenidade, uma inquietação sutil dançava em seu espírito. O que mais Deus tinha reservado para eles? Naquela busca intensa, ela lançou seu coração à pergunta que desafiava toda a lógica: "O que vem agora, Senhor?" De repente, uma brisa leve atravessou a sala, e Ana sentiu um arrepio que a fez levantar o olhar. No canto, algo brilhava. Um pequeno objeto reluzente descansava no chão. Com cautela, ela se aproximou, e ao levantar o que parecia uma pequena pedra, seu coração pulou. Era um cristal que refletia a luz do ambiente, criando um espetáculo de cores vibrantes. Para ela, aquilo não era apenas um objeto, era um sinal, uma promessa de algo extraordinário. "Olhem isso!" exclamou, atraindo a atenção dos outros. O grupo imediatamente se aproximou e um murmúrio de admiração brotou entre eles. O brilho do cristal parecia pulsar com uma intensidade mágica, e todos ali sabiam que aquilo, de alguma forma, era especial. O que significava? Uma confirmação da presença de Deus? Uma mensagem de esperança? As interrogações reverberaram na mente de todos. "Deve ser um presente do Senhor", disse Roberto, seu tom imbuído de sabedoria. Às vezes, ele nos dá sinais para nos lembrar de que está sempre conosco, mesmo nas pequenas coisas. As palavras de Roberto começaram a abrir um novo entendimento naquele grupo. Ana observou a reação deles e sentiu a expectativa fluir como um rio. Daquele instante, algo estava prestes a mudar. Deus estava proferindo, através daquele cristal, uma nova fase. A revelação estava mais perto do que nunca. No fundo do coração, Ana sentiu uma conexão muito forte com aquele momento. O que mais Deus queria revelar? E com isso, uma nova inquietação crescia em seu ser. Seria apenas o começo da jornada que os levaria a um entendimento mais profundo do poder divino? Naquele ritual de alegria e expectativa, a pergunta surgia como um eco: "Quais portas ainda se abrirão, Senhor?" E assim, com a chama da curiosidade ardendo em suas almas, Ana e o grupo se prepararam para um mergulho mais profundo em suas vidas, prontos para descobrir o plano perfeito que Deus tinha para cada um deles. A atmosfera na sala era agora carregada de expectativa. O brilho do cristal parecia intensificar-se, como se estivesse respondendo à essência espiritual do grupo. Ana não conseguia tirar os olhos daquele objeto fascinante. Era como se, de alguma maneira, o cristal estivesse sussurrando segredos, revelando um mundo invisível que aguardava ser explorado. Sentindo a reverência do momento, Maria tomou a palavra novamente, sua voz suave como um sussurro de vento. "Vamos meditar sobre isso. O que esse cristal pode significar para nós? Que desafios e transformações estão por vir?" As suas palavras ecoaram na mente de Ana, despertando imagens de jornadas passadas e esperanças futuras. "Talvez seja um sinal do que estamos prestes a enfrentar", disse Roberto, enquanto olhava profundamente nos olhos de cada um. "Cada um de nós passou por momentos difíceis, mas aqui estamos, juntos, prontos para crescer. Deus pode estar nos preparando para coisas grandiosas."
O grupo assentiu, sentindo a verdade nas palavras dele, como um toque do Espírito Santo. Ana olhou ao redor e viu expressões de reflexão nas faces de seus amigos. Todos estavam naquela busca, unidos em um propósito maior. Com a mente fervilhando, Ana ficou com uma questão. Mas o que vem com esses desafios? Como podemos nos preparar para o que Deus deseja nos mostrar? De repente, um silêncio profundo tomou conta da sala. Todos sentiram a transição do ambiente. Entre murmúrios e súplicas, um gentil aroma doce começou a se espalhar pelo ar, preenchendo os espaços vazios. Era como se o próprio céu tivesse descido à terra, envolvendo-os em um abraço caloroso. Ana respirou profundamente e uma paz inexplicável habitou seu coração. Ela fechou os olhos, permitindo que a essência daquela presença divina penetrasse cada fibra de seu ser. Em meio a essa oração silenciosa, uma ideia começou a brotar. O cristal, aquele pequeno objeto que agora parecia tão significativo, poderia ser um símbolo de transformação. Abrindo os olhos, ela olhou para o grupo e com um brilho nos olhos exclamou: "Se cada um de nós é um pequeno cristal na mão de Deus, então, ao nos unirmos, podemos refletir sua luz e amor cada vez mais intensamente." As palavras dela ecoaram na sala, e enquanto falava, Ana sentia que uma corrente de alegria estava se formando, ligando seus corações. Roberto assentiu, animado. "Exatamente, Ana. Quando nos unimos em fé e amor, podemos criar uma força que pode enfrentar qualquer desafio. Juntos, somos mais do que a soma de nossas partes. Somos a luz de Cristo neste mundo." Todos começaram a expressar pensamentos semelhantes, instigados pela revelação. Aquela conversa havia despertado uma chama que ardia intensamente, levando cada um a refletir sobre maneiras de agir e servir. O cristal já não estava apenas nos seus pensamentos. Eles se tornaram um símbolo de unidade, crescimento e transformação. Com o calor da comunhão preenchendo o ambiente, eles decidiram tomar uma atitude. "Vamos nos dedicar a causas que toquem os mais necessitados", sugeriu Maria. "Como podemos ser instrumentos da mudança? Como podemos refletir essa luz que recebemos?" E, assim, a intenção de ação tomou forma, impulsionando o grupo. Sentindo-se inspirados, eles começaram a planejar um evento comunitário, uma noite de adoração e partilha. A ideia era trazer esperança àqueles que se sentiam perdidos, assim como eles tinham encontrado a luz uns nos outros. Mas, enquanto a empolgação crescia, Ana ficou pensativa. A cada passo, a cada projeto que surgia, havia uma sombra de dúvida. E se não conseguissem cumprir aquilo que Deus esperava deles? Que desafios poderiam surgir? Com um misto de fé e apreensão, ela segurou firme o cristal em sua mão, como se pudesse absorver a força e a luz que precisava. O que mais Deus tinha reservado? O que aconteceria na primeira noite de adoração? Os desafios estavam apenas começando e a expectativa fervia. E assim, com corações palpitando e vozes cheias de esperança, eles estavam prestes a atravessar um limiar. O chamado estava claro, mas as respostas ainda a descobrir. A luz da manhã entrava lentamente pela janela, iluminando a sala onde o grupo se reunira na noite anterior. Ana acordou, ainda sentindo a reverberação do que havia acontecido. O cristal estava sobre a mesa, brilhando suavemente, como se estivesse querendo contar algo a ela. Ela se lembrou das promessas feitas, da intenção de agir. Seria aquela a chave para os desafios que enfrentariam? Crescendo com essas perguntas, Ana decidiu que precisaria entender melhor a mensagem que o cristal trazia. Levantou-se, ainda envolvida em pensamentos, e foi até a cozinha, onde o café fumegante aguardava. "Bom dia, Ana", disse Maria, que já estava ali, desfrutando da tranquilidade do momento. "Como você se sente hoje?" "Um pouco ansiosa e muito esperançosa", Ana respondeu, olhando nos olhos da amiga. "Ainda pensando no que podemos fazer a partir daqui. O cristal, ele me faz sentir que há algo maior nos aguardando." Maria sorriu com a sabedoria que só a experiência traz. Às vezes, o que precisamos são pequenos passos de fé. Não vamos nos preocupar com o todo agora, mas com o que está diante de nós. Podemos refletir a luz de Deus nas pequenas ações do nosso dia a dia.
Enquanto conversavam, os outros membros do grupo chegaram, trazendo sorrisos e energia. O clima estava leve, mas a preocupação com o evento que se aproximava pairava no ar. Seria realmente impactante? Conseguiriam tocar o coração das pessoas? Às vezes, as coisas mais simples são as que mais transformam, Roberto disse ao se sentar à mesa. O amor que partilhamos aqui pode ser o que muitos precisam. Vamos orar por sabedoria e coragem. Todos se uniram em torno da mesa e a sala se encheu com palavras de súplica e gratidão. Ana fechou os olhos, sentindo a força daquela união. Uma presença poderosa parecia girar ao redor deles, como se estivessem sendo levados por um vento suave e acolhedor. Durante a oração, uma ideia estalou em sua mente. Quando terminassem, deveriam dar o primeiro passo não apenas para o evento, mas também para criar uma rede de apoio contínuo na comunidade. Um lugar onde cada um pudesse vir como um cristal, trazendo e compartilhando luz. Após a oração, ela se virou para seus amigos e disse: "E se fizéssemos algo mais do que apenas uma noite de adoração? Que tal criarmos um espaço onde as pessoas se sintam seguras para compartilhar suas lutas e alegrias? Um lugar onde cada um iluminasse o outro?" Os olhos de todos brilharam com a ideia. "Isso é incrível, Ana!" exclamou Maria. "Uma verdadeira comunidade de fé. Mesmo pequenas luzes juntas podem iluminar qualquer escuridão." Roberto, sempre prático, acrescentou: "Podemos começar agora mesmo. Que tal fazermos um convite para as pessoas se juntarem a nós? Cada um pode trazer um amigo. Vamos construir essa rede." Enquanto a conversa tomava forma, Ana sentiu que aquele brilho no cristal tinha um propósito maior. Não era apenas um símbolo, mas uma convocação à ação. O que eles estavam fazendo não era apenas por eles, mas para todos que encontrariam aquele espaço de amor e acolhimento. Logo, o grupo começou a planejar os detalhes do novo projeto, vibrações de empolgação preenchendo a sala. Mas, em meio à animação, Ana não conseguia se livrar de uma sutil sensação de que havia algo mais a ser revelado. Como um murmúrio baixo no fundo de sua mente, uma pergunta persistia: "E se não estivermos preparados para o que Deus tem em mente?" Naquele momento, o telefone de Maria tocou, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem de um desconhecido, um convite para se encontrar com um pregador que falava sobre milagres e a manifestação do sobrenatural. Algo dentro de Ana pulsou. O que isso poderia significar? Estariam eles prestes a vivenciar algo que desafiaria suas expectativas? O que mais Deus tinha reservado para eles? E assim, com o coração acelerado e a mente fervilhando, o grupo se preparou. O caminho à frente estava repleto de promessas, mas também de mistérios a serem desvendados. A reunião prosseguiu com uma energia palpável e a expectativa crescia em cada um deles. Enquanto Ana escutava as vozes animadas de seus amigos, uma inquietância dentro dela se tornava mais forte. A mensagem de Maria sobre pequenos passos de fé ecoava em sua mente, mas a possibilidade de algo extraordinário os aguardava também a deixava extasiada. "Quem será esse pregador?" perguntou Roberto, quebrando o silêncio que se formou. "O que ele tem para nos ensinar? Estamos prontos para isso?" Naquela hora, Ana pensou que muitas vezes as manifestações de Deus vêm inesperadamente. Não se trata apenas de ver milagres, mas de permitir que o sobrenatural se misture ao nosso cotidiano. Por isso, decidiu que deveria ir ao encontro do pregador, não apenas para coletar ensinamentos, mas para se abrir a novas possibilidades. Afinal, a vida com Deus não é limitada pelo entendimento humano, mas muito mais rica e surpreendente. "Vamos juntos", sugeriu Ana, olhando nos olhos de cada um. "Se vamos construir essa rede de luz, precisamos estar prontos para receber novos ensinamentos e experiências. Essa pode ser uma oportunidade incrível para todos nós." Os olhares de seus amigos brilharam e a empolgação se espalhou como um incêndio. Maria, com um sorriso encorajado, disse: "Sim, vamos dar as boas-vindas a tudo o que Deus tem para nós, seja o que for." Sentindo cada vez mais forte essa unidade, o grupo começou a fazer planos práticos. Conversaram sobre como chegariam ao encontro, quem poderia levar lanches e até sobre o que diriam para aqueles que se juntariam a eles no futuro.
Enquanto as ideias fluíam, Ana percebeu a importância daquela construção coletiva. Juntos, seriam como um mosaico de luz, refletindo a beleza e a força de Deus. Mas, em meio a essa alegria, o pensamento persistente ainda não deixava Ana em paz. O que realmente poderia acontecer naquele encontro? Ela olhou para o cristal na mesa, e uma sensação de reverência a envolveu. Aquele objeto tão comum e, ao mesmo tempo, tão misterioso, parecia vibrar com a intenção de algo mais profundo. Decidindo que precisaria de um tempo a sós, Ana pediu um momento de silêncio ao grupo. Vamos orar antes de seguirmos em frente, sugeriu. Precisamos pedir ao Senhor clareza e proteção, para que possamos discernir o que é dele. Com os olhos fechados, Ana sentiu a presença do Espírito Santo envolvê-los. Em suas orações, implorava por entendimento e coragem, mas também pela revelação do que os esperava. Ao abrir os olhos, notou uma luz intensa que refletia no cristal. Era como se Deus estivesse lhes dizendo que havia mais do que seus olhos podiam ver. "O que é isso?" Maria exclamou, apontando para o brilho. Todos se voltaram, surpresos e intrigados. O ambiente que os envolvia agora parecia carregado de uma expectativa sobrenatural. "Pode ser um sinal", sussurrou Roberto, admirado. "Talvez Deus esteja tentando nos mostrar que algo grande está chegando. Precisamos ouvir e estar prontos." Ana sentiu uma onda de alegria e expectativa, mas também um frio na barriga. O que estava por vir poderia ultrapassar suas expectativas. Havia um peso e uma beleza naquela possibilidade, um chamado a uma nova dimensão de fé. Logo, eles teriam que enfrentar não apenas a mensagem do pregador, mas o que Deus, na sua infinita sabedoria, tinha em mente para cada um deles. Enquanto isso, a vida fora daquela sala continuava. O mundo vibrava com a urgência dos dias, mas dentro deles um novo resplendor se acendia. Todos estavam a um passo de cruzar a porta e mergulhar em um novo capítulo de suas vidas. À medida que se preparavam para sair, Ana sentiu no fundo do seu coração que cada decisão, cada pequeno passo dado, poderia levar a uma manifestação do sobrenatural, um milagre esperando para acontecer. O que mais eles poderiam descobrir? O que mais Deus planejou para aquele momento? As perguntas pairavam no ar e a expectativa crescia. E assim, à medida que a noite se aproximava, Ana e seus amigos estavam prestes a embarcarem em uma jornada que desafiaria não apenas suas crenças, e transformaria suas vidas para sempre. Enquanto a brisa da tarde dançava ao redor da pequena cidade, Ana e seu grupo de amigos chegaram ao local da pregação. O ambiente estava repleto de murmúrios e passos apressados, todos reunidos naquele espaço com um propósito comum: ouvir e ver o que Deus tinha a pronunciar através do pregador. Ao entrar, Ana sentiu a presença do Senhor como um abraço quente. Era uma confirmação de que estavam exatamente onde precisavam estar. O pregador, um homem de fé radiante e palavras potentes, tomou a palavra com uma energia que eletrizava a multidão. Deus está pronto para realizar grandes coisas entre vocês. Ele é o Senhor do sobrenatural e está em movimento. O queixo de Ana caiu ao ouvir aquela declaração. Uma onda de expectativa tomou conta do ambiente. Cada palavra era como um toque do divino. Cada frase preenchia as almas de esperança. No fundo de seu ser, Ana sabia que estavam prestes a terem suas vidas transformadas. O pregador falava sobre como os milagres podem acontecer nas circunstâncias mais inesperadas. Ao mencionar testemunhos de curas, reconciliações e libertações, o brilho do cristal na bolsa de Ana parecia intensificar. Era como se aquele objeto mágico estivesse pulsando, dando vida às promessas que ecoavam na sala. Se você deseja receber um milagre, levante suas mãos. O clamor coletivo subiu ao teto, e Ana sentiu que seu coração ia explodir de alegria. Em um ato de fé, ela ergueu os braços, unida a seus amigos. A unidade reverberava no ambiente, e a sala estava imersa em uma atmosfera quase palpável de espiritualidade. Enquanto ouvia, Ana se lembrava das lutas que tinham enfrentado até ali. Dúvidas, medos e incertezas eram pequenas sombras agora. Suas mãos tremiam, mas ela sentia uma coragem inexplicável brotar em seu coração. Senhor, estou pronta, pensou, sem conter as lágrimas de gratidão que escorriam por sua face.
O pregador convidou os que desejavam oração a se aproximarem, e Ana, movida por um impulso, puxou Maria, Ezequiel e Roberto para o centro. "Vamos!" exclamou, sua voz cheia de fervor. Juntos, passaram à frente, crentes de que estavam abrindo caminho para algo glorioso. Ali, cercados de fé e fervor, as orações começaram. Cada clamor aplacava ansiedades, cada súplica trazia uma nova certeza. Era uma comunhão intensa com o Senhor. E então, a atmosfera mudou. Uma luz brilhante pareceu descer e envolver o grupo. Ana sentiu uma impressão ardente em seu peito. Uma paz imensurável tomou conta dela, como se as próprias correntes do céu estivessem sendo quebradas. "Fé e amor", sussurrou. "Não importa o que venha, somos um só corpo." Quando a oração terminou, retornaram aos seus lugares, e o pregador olhou diretamente para Ana. "Você tem um chamado, jovem. Seu testemunho pode iluminar a vida de muitos. Não tenha medo de compartilhar." As palavras dele a tocaram profundamente, como um raio de luz atravessando a escuridão. Aquela confirmação foi o que seu coração ansiava. Era o momento em que tudo se conectava. No meio daquele fervor, Maria se virou e lhe deu a mão. "Ana, sinta que o poder divino está sobre nós. Ele já está fazendo algo grande em nossas vidas." Elas se entreolharam e, naquele instante, a alegria transbordou, assim como a criatividade de sonhar grande. De volta para casa, a atmosfera estava impregnada de esperança. O espírito de união os envolvia, e Ana sabia que aquela noite ficaria marcada para sempre. O cristal, agora colocado de lado, ainda brilhava timidamente. Era como se guardasse as promessas de Deus. A visão do que estava por vir começou a se formar em sua mente. Com o grupo se despedindo, uma pergunta ressoava em sua mente. O que mais Deus está prestes a fazer em nossas vidas? Os murmúrios de animação misturavam-se com planos e expectativas sobre o próximo encontro que teriam. Cada membro era um cristal que refletia e ampliava a luz recebida. Nos dias que se seguiram, novos desafios passaram a surgir. Problemas a serem enfrentados, dúvidas a serem superadas e oportunidades de amor e solidariedade estavam nascendo diariamente. Ana sentia que Deus estava operando cada vez mais, mas também preparava o grupo para a previsão de um chamado maior. Era um aprendizado sobre a jornada de fé, onde cada um desempenhava um papel essencial na teia da vida. E assim, entre orações, risos e lágrimas, Ana e seu grupo continuaram a caminhar juntos, confiantes de que haviam encontrado um novo propósito: serem instrumentos de amor e esperança. Era uma missão sagrada que pulsava em seus corações. Eles aprenderam que, mesmo quando as dificuldades aparecessem, a luz que haviam encontrado uns nos outros e através de Deus nunca os abandonaria. Decididos, organizavam as próximas ações na comunidade. Um baú de doações aqui, um encontro de louvor ali, e aos poucos estavam transformando não só suas vidas, mas as de todos ao redor. E no final do dia, como um doce eco do que viveram, anunciavam: "O Senhor é poderoso e grandiosas são suas obras." Ao refletir sobre aqueles momentos, Ana percebeu o quanto o Senhor os havia moldado. Naquele dia, não buscavam apenas um milagre, mas entendiam que cada gesto de amor e cada ato de fé eram eles próprios milagres que se entrelaçavam em algo muito maior. Eles eram a luz que refletia o Cristo em um mundo em busca de esperança. E com isso, cada passo que davam junto era um passo em direção ao sobrenatural. A história de Ana, Lucas e todos aqueles corações valentes se tornaram um testemunho vivo do amor de Deus. Uma luz resplandecente que se espalharia pelo mundo, guiando os que ainda estavam em busca e necessidade. E assim, enquanto caminhavam nas promessas divinas, a certeza de que Deus sempre operava maravilhas em sua presença se tornaram uma verdade imutável em suas vidas. E, só por hoje, você também é convidado a ser parte deste grande mover de fé. Você precisa se inscrever imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a receberem esta mensagem. Comente suas reações e testemunhos sobre este final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação do amor divino. Não espere nem mais um segundo. Lembre-se, somente verdadeiros servos de Deus entendem a importância de apoiar a obra através dessas ações.